Olá e bem-vindos a mais uma entrevista da JETV. Algumas empresas nacionais vão testar a Semana de Trabalho de 4 dias no próximo ano. Por isso, temos connosco hoje Pedro Gomes, coordenador do projeto piloto. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ah, um prazer. A ideia de uma Semana de Trabalho de 4 dias não é propriamente nova. Por que é que este é o momento certo para a testar em Portugal? Bem, não é nova a semana de 4 dias como prática de gestão, já existe há 50 anos. Nos anos 70, muitas empresas nos Estados Unidos implementavam a semana de 4 dias da forma do horário concentrado, das 40 horas em 4 dias. Depois caiu um bocado em desuso, mas recorrentemente aparecia, algumas empresas implementavam e muita gente falava da semana de 4 dias, mas foi sobretudo depois da a pandemia que alterou muito a percepção sobre a semana de 4 dias. De facto, a pandemia houve uma revolução da forma como pensamos no trabalho e na conciliação entre a vida familiar e o trabalho. E então a semana de 4 dias passou a ter muito mais adeptos, muito mais empresas que a testam com sucesso. Lá está, vamos ver qual é o interesse que desperta nas empresas em Portugal. Na concertação social, os patrões dizem que este é um momento inoportuno, tendo em conta a subida dos custos. O que é que lhes pode responder? Bem, eu gostava que me dissessem quando é que é quando é que é o momento oportuno. A verdade é que vamos trabalhar com empresas que queiram participar no projeto de forma voluntária, como já há empresas que fazem sem participar em projeto, portanto fazem individualmente, portanto nós vamos dar um apoio, mas, ahm, mas lá está, as entidades patronais manifestaram que não é o momento certo. Eu acho que é precisamente o momento certo para começar a pensar. Nós vemos que o Banco Central Europeu está a aumentar as taxas de juros, fala-se que o próximo ano vai ser de recessão e, portanto, o maior argumento que as associações empresariais dizem que agora há problemas de recrutamento, que não há trabalhadores, quer dizer, se calhar no próximo ano vai ser exatamente o oposto. A questão é que nós vamos estudar quais são os efeitos que tem nas empresas para aprender e depois, com todos os dados, saber quais são os efeitos na produtividade por hora, quais são os efeitos nos custos das empresas, na estrutura de custos, e então depois vai dar informação para uma discussão que pode vir daqui a 1, 2, 5 anos, mas a informação que vamos gerar vai ficar connosco. Se reparar, dos benefícios para as empresas é a redução dos gastos de energia. Há Modo. fábricas que, por exemplo, passam a funcionar a 4 dias, com um horário se calhar um pouco maior nos outros 4 dias, por exemplo, 9 horas, e têm uma redução dos gastos com gás ou eletricidade em 20% por não terem de ligar as máquinas. Sobretudo no próximo ano, onde os preços de energia vão se manter muito elevados, pode ser uma alternativa, uma vantagem para as empresas. Portanto, deixar cair esta ideia de um momento perfeito. É experimentar quando. Vamos experimentar com as empresas que quiserem. Se calhar vai afetar é o número de empresas que possam querer participar. Se de Hum. facto as condições económicas são muito, muito difíceis, mas vamos ver. Acho que o importante é as empresas que decidirem. E há muitas empresas que não veem benefícios nenhuns na semana de 4 dias. Também acho que não pensaram muito ou não leram muito sobre o assunto, não viram os exemplos que vêm de lá de fora. Vamos trabalhar com as empresas que Uhum. queiram participar. Este comentário foi na concertação social no terreno, nas sessões de esclarecimento, nas empresas que já mostraram manifestação de interesse. Sente que há a abertura das empresas nacionais para testar este modelo ou ainda há Sim, reticências? não, as empresas que estão a participar nas sessões de esclarecimento, portanto, nesta fase, que são fase de 3 meses até ao Uhum, final de janeiro, estamos apenas a convidar as empresas a refletir, a pensar sobre as vantagens que a semana de 4 dias tem, não é? uhum. Que outras empresas lá fora e em Portugal já verificaram, e pensar nessas possíveis vantagens e como se enquadra dentro da empresa. Portanto, é um convite a refletir. Será que queremos participar na experiência? De facto, não é uma decisão que se faz de um dia para o outro e, portanto, temos de dar este período grande, desde novembro até final de janeiro,
para se informarem, para lerem e para discutirem internamente se querem participar. Claro, as empresas que já vieram às sessões de esclarecimento parece que já vinham, sobretudo porque manifestaram interesse logo depois de ter sido aberto Uhum. o site, já vinham com uma vontade grande. Por acaso surpreendeu, porque muitas das perguntas já eram muito concretas. Ainda não era será que isto faz sentido para a minha empresa, mas é como é que se faz em termos legais, é preciso alterar contratos de trabalho, ou já perguntas muito concretas, como é que se faz o ajustamento das férias, por exemplo, que são tudo coisas que nós vamos responder mais tarde, né, não é, na preparação do Sim. piloto, mas as empresas já vinham com essas perguntas, portanto, já muito decididas. Mas vamos ver, este período vai até ao final de janeiro, ainda falta muito tempo, e as empresas, em qualquer fase, podem reverter. Portanto, é essa a natureza do projeto, voluntária e reversível, portanto, a qualquer momento. Portanto, não estamos a fazer assim muita contagem, vamos Uhum. com calma ver as empresas que, fazendo publicidade, não é? Mostrando, tentando explicar os benefícios e depois, logo no final de janeiro, vemos com quantas empresas vamos começar a trabalhar. Portanto, aquelas que chegaram à frente mostraram um nível de maturidade que o Sim, surpreendeu. sim, 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 porque já vinha refletido, já vinha quase ah, muitas, não é, nas perguntas, as que faziam mais perguntas durante nas sessões, sim, sim. E como é que têm decorrido essas sessões? Sim, tem corrido bem, são sessões onde falamos da semana de 4 dias, temos sempre algum empresário português ou de uma empresa portuguesa que já implementou a semana de 4 dias para falar da experiência, do porquê que fizeram, porque Uhum. esse testemunho da primeira pessoa é muito importante, porque eu sou um académico, fartam-se dizer que eu nunca pus os pés numa fábrica, de facto é muito importante termos alguém como empresa que decidiu fazer e explicar porquê e explicar as dificuldades que teve, não é? Quais foram o que é que tiveram de fazer, que mudanças de processos e a fazer um balanço dessa experiência é muito importante ter. E depois explicamos o que é que vamos fazer e Uhum. por aí fora. Disse que números só mais no final de janeiro, mas até agora Sim. quantas empresas já manifestaram interesse Ah, e se está dentro do que estava à espera? ah, é, di- ahm, É difícil saber, é tudo do que é um projeto pioneiro, Uhum. digamos, é muito difícil fazer, saber o que esperar. E, portanto, eu parti sem expectativas. Sem expectativas podia ser muitas empresas, poucas, não sei. Até no início de dezembro, nós abrimos a meados de novembro o site. No início de novembro eram 26 empresas, tínhamos empresas uh, duas com mais de 1000 trabalhadores, a maioria tinha entre 10 a 50 trabalhadores. E Um, dos vários setores ou sim, focadas só mais num setor em particular? não tínhamos setor de produção, de Uhum. fábricas, muitas consultoras, muitas de informática, mas lá está, os números agora dizem. um, não sei se vale a pena muito refletir ou pensar sobre eles, porque, primeiro, é até ao final de janeiro que vamos ter estas sessões de esclarecimento e, portanto, muitas vezes deixa-se para o fim, ou se calhar espera-se pelo ano novo para tomar as decisões. Uma resolução de ano novo, Assim. testar a semana E de 4 depois também dias. pode acontecer o contrário, as empresas podem ah, ter um interesse, mas a qualquer momento, agora, eh, durante a fase do Uhum. pré-piloto e durante a fase do piloto, a qualquer momento podem voltar para trás, para a semana de 5 dias, Uhum. é esse o acordo que temos, não há, a qualquer altura podem voltar para trás, e é normal na fase do pré-piloto haver empresas que desistem, normalmente é nessa fase, antes de começar o próprio piloto, naqueles 3 meses onde têm de pensar nas mudanças de processo, o que é que temos de fazer, nesses 3 meses, pelo menos de acordo com os outros pilotos internacionais, é a fase onde as empresas pensam, não, se calhar é melhor não. E tudo bem. Eu Uhum. acho que manifestar interesse, tentaram, viram, se não funcionar para a empresa, para a sua empresa, não há problema, voltam atrás. E eu acho que é preciso desmistificar um bocado, parece que é assim, ah, um bicho de 7 cabeças, não é, experimentar como as empresas experimentam novos produtos, uma Uhum. nova forma de organizar, ah, pode trazer benefícios, vamos pensar neles e depois, se não funcionar, voltam atrás.
Benefícios. Antes de irmos aos contornos do projeto piloto, falamos exatamente das vantagens e desvantagens da semana de 4 dias. Primeiro, que vantagens é que identifica na semana mais curta? Então, é preciso destacar dois planos Uhum, diferentes. Um é o plano das empresas, o outro é o plano da economia em geral. ok. A economia em geral é muito mais ampla do que propriamente só as empresas. Uhum, Tem o lado da procura agregada, tem o lado do financiamento e da criação de empresas, de inovação, da parte da educação. Portanto, é muito mais ampla. No meu livro eu falo muito dos benefícios para a economia, uhum, que não são internalizados. Portanto, as empresas e os trabalhadores, quando decidem, não estão a pensar muito nos outros efeitos que pode ter, mais amplos na economia. Ah, o projeto piloto só se foca num, que é nas empresas. uhum, E melhora o negócio, melhora a competitividade das empresas. E aí acho que há três dimensões fundamentais. Uma é o aumento da produtividade por hora. uhum, Ou seja, reduzem-se as horas de trabalho, porque a semana de 4 dias não é a semana concentrada, portanto, não é pôr 40 horas em quatro dias, envolve uma redução das horas semanais. Um, e o aumento da produtividade por hora, ou seja, vai aumentar. Portanto, a produtividade por hora nos outros dias vai aumentar. uhum, De onde é que vem este aumento de produtividade por hora? É quase automático, que vem dos trabalhadores estarem mais descansados e, portanto, trabalharem com mais criatividade, com mais intensidade, com mais qualidade nos outros dias. Mas isto por si só não é suficiente. Portanto, isto contribui para o aumento do trabalhar melhor nos outros dias, mas não é suficiente. É preciso mudar os processos dentro da empresa. Portanto, muito do aumento da produtividade vem da melhoria dos processos Tecnológicos? dentro da empresa. Podem ser ao nível de processo. Por exemplo, todas as empresas que implementam a semana de 4 dias, a primeira coisa que fazem é tudo o que é reuniões passa a ser de meia hora em vez de uma hora. Tudo o que puder ser por e-mail em vez de reunião é substituído. Ou fazer vídeos ou apresentações para enviar em vez de. Pode passar por organizar blocos de trabalho para os trabalhadores. Uh, do que acontece mais nas empresas é uma constante distração. Estamos concentrados a trabalhar, Uhum, a escrever um artigo e depois vem alguém falar connosco, ou é preciso fazer aquilo, ou responder um e-mail. E essa desconcentração depois leva muito mais tempo a voltar. Então cria-se blocos de trabalho. Quase todas as empresas fazem isso. Um bloco para responder a e-mails, um bloco para trabalhos coletivos, onde há reuniões, sessões juntas, e blocos para trabalho individual, onde ninguém pode interromper ninguém. Para uhum, fomentar, em restaurantes pode passar por mudar o menu, para tornar mais rápido, mais ágil o processo na cozinha. uhum, E, portanto, uma parte é mudanças de processo, outra parte é a adoção de tecnologia. Portanto, nos restaurantes, criar uma aplicação para fazer pedidos e pagamentos, para expeditar em empresas, pode passar por comprar novo software, ou novas máquinas, ou novo software para a gestão de trabalho da equipa, ou aproveitar ao máximo o software existente para automatizar processos, exatamente para poupar tempo. Um, e, no fundo, é preciso mudar a cultura da empresa para valorizar o tempo. Ou seja, há uma espécie de cultura que o tempo não é importante. E, portanto, desperdiça-se o tempo dos nossos clientes, o tempo dos nossos colegas. Quando se marca uma reunião e chega-se 10 minutos mais tarde, está-se a desprezar o tempo uhum. de toda a gente. E então é preciso mudar essa cultura para, de facto, valorizar o tempo, acabar com o presentismo, é o estar lá só por estar, não estando a ser produtivo. Portanto, há uma série de mudanças culturais e de processos dentro da empresa que têm de ocorrer e que, para, de facto, a empresa aumentar essa produtividade por hora nos outros dias, de forma a manter-se competitiva, um, Agora, pode perguntar, qual é que é a pergunta natural que vem a seguir? É, porque é que as empresas não fazem isso sem a semana de 4 dias? Uhum. Ah,
e a questão é que tudo o que é mudanças de processos internas são muito difíceis de fazer, ahm, porque muitas vezes envolve um esforço extra dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores normalmente são uma força de bloqueio a mudanças, porque já têm 40 horas de trabalho, têm muito, muito trabalho, e depois estar a pensar, se as reuniões forem meia hora, então ainda é mais intenso. Se tivermos novo software, temos de fazer temos de aprender como é que isto funciona. E então, tudo o que é estas mudanças de processos internos são muito difíceis de fazer, tanto que muitas vezes só acontecem quando a empresa está em grandes dificuldades, não é? Quando há uma Certo, certo, reestruturação, certo. e então aí é que temos, porque senão o emprego podemos perder o emprego. Um, com a semana de 4 dias é precisamente o oposto. É que todos os trabalhadores vão participar ativamente nessas mudanças de processo. Porquê? Porque eles vão ser, no final, vão Uhum. ser beneficiados, não é? Porque vão ter mais um dia extra. E isto é que é muito importante perceber, que quando falamos da semana de 4 dias como prática de gestão, não é um direito dos trabalhadores. Uhum. Quando for implementado por legislação, daqui a uns anos, vai ser um direito. E, portanto, é um direito, está consagrado Sim. na lei, trabalhamos menos. Como prática de gestão, não é um direito. É um contrato, uma espécie de contrato social dentro da empresa, que nasce de, ahm, de, uma, de um ato de confiança da gestão, que existe, não é? De facto, vamos implementar a semana de 4 dias, é um ato de confiança da gestão, mas que em contrapartida exige que os trabalhadores, de facto, continuem, que funcione para a empresa, os trabalhadores têm de se empenhar. Têm de se empenhar na mudança dos processos, têm de se empenhar nessa mudança cultural de deixar de ir tomar café de uma em uma hora, de ir interromper o colega. E porquê? Porque senão se não funcionar para a empresa, volta Uhum. atrás. E eu acho que o facto de ser um contrato social dentro da empresa é isso que torna a semana de 4 dias especial. E é isso que, de outra forma, tudo o que as empresas que implementam a semana de 4 dias fazem não se ia conseguir fazer simplesmente porque a gestão dizia vamos agora ahm, Tem que ser adotar este uma software. troca, Tem, sim. tem de ser, e a verdade é que as próprias mudanças de processo, muitas, nas empresas que implementam a semana de 4 dias, ah, a maior parte, ah, a gestão não diz o que é que se vai mudar. A gestão define os parâmetros. Uhum. Quantas horas se vai trabalhar nos outros dias, assim, princípios mais gerais. Mas depois, as mudanças de processo, na verdade, são muito feitas pelos próprios trabalhadores, coletivamente, porque são eles que percebem o que é que o que é que se faz que não se tem de fazer, o que é que prioritizar. São eles que percebem porque são eles que estão no campo. Ahm, Portanto, o argumento mais clássico de que não se pode reduzir a semana de trabalho em Portugal por causa dos níveis de produtividade, acha que não faz sentido? eu acho que é precisamente pelos baixos níveis que há muitos ganhos que se podem fazer, Uhum. de produtividade que se pode aproveitar a semana de 4 dias para fazer. Deixa-me dar um exemplo. Tenho um amigo bancário, trabalhou num banco antes, no Banco Popular, que depois foi vendido, depois saltou de banco, ele é analista de crédito central, e ele trabalha noutro banco e faz análise de crédito, que vem um documento da sucursal e ele tem de copiar os campos para um outro documento e dar o seu parecer. Ele diz que normalmente faz dois por dia e antigamente no outro banco fazia 30. Uhum. Porque o processo era diferente, porque ele recebia o papel da sucursal e tinha de pôr apenas o parecer em cima, com mais dados se quisesse, mas há muitas desses processos que estão a mais, que não são precisos. E isto não é. Isto é um exemplo de um banco. Ahm, Agora, em todas as indústrias vai ser diferente e em cada empresa vai ser diferente. E é essas mudanças de processo que são chave para estes aumentos de ganhos de produtividade. No seu livro diz que uma outra vantagem é estimular a economia através da procura. Tendo em conta o momento atual de inflação, faz sentido estar a discutir esta questão? Ah, sim, mas se posso só Sim, claro. antes ainda, nas empresas, o aumento da produtividade é apenas um dos benefícios, porque depois há um outro, e eu acho que é importante falar, antes de ir para a procura,
que é a redução de outros custos intermédios. Uhum. Ou seja, a produtividade é medida com o valor acrescentado da empresa. O valor acrescentado é a venda da produção menos todos os custos intermédios que não gastos com salários. Portanto, tudo que é energia, matérias-primas, outros serviços que se contratam para o funcionamento da empresa. E o que a semana de 4 dias, as empresas que implementam a semana de 4 dias veem que há uma redução destes custos intermédios. E isso também contribui para o aumento da produtividade, porque contribui para o aumento do valor Uhum. acrescentado. Uh, Mesmo mantendo a produção total, a produção total e as vendas e os custos com salário, ao reduzir os custos intermédios, está-se a aumentar a produtividade. Que custos é que são? Com energia, de Sim, como facto disse, fechar, a questão da um, concentração. mas reduz muito taxas de absentismo nas empresas. E o que é que custa o absentismo? Quando alguém falta um turno, é preciso contratar alguém para cobrir o turno. Portanto, ou em horas extraordinárias ou em trabalhadores temporários da agência. E, portanto, reduz muito esses gastos com horas extraordinárias. Mesmo trabalhando menos horas, reduz com horas extraordinárias porque, lá está, há menos absentismo. Porquê? Porque os trabalhadores estão mais descansados e têm menos doenças físicas e mentais, portanto, menos Uhum. burnout, menos esgotamento. E também têm sempre um dia para ir ao médico, para levar o filho ao médico, para ir às finanças, para tratar da burocracia da vida e, portanto, faltam muito menos. E então aí reduz os gastos com trabalhadores temporários. Reduz a rotação de trabalhadores, Uhum. porque ninguém quer sair de uma empresa que tem a semana de 4 dias e, portanto, ao reduzir a rotação de trabalhadores, reduz custos de contratação, reduz custos de formação, e depois o facto dos trabalhadores estarem mais descansados reduz os erros no processo de produção. Numa Uhum. fábrica, produzir E os acidentes? sapatos. Como? E os E os acidentes. acidentes? Portugal tem Portugal é dos países da União Europeia, um dos 3 com mais acidentes de trabalho não fatais, com Espanha, França e Portugal. E isto, o que é que custa às empresas? Mesmo que não tenham acidentes, têm de pagar os seguros, que são milhões de euros em seguros para acidentes de trabalho, porque Portugal tem tantos acidentes de trabalho. Mas nas fábricas, erros no processo de produção quer dizer desperdício de matéria-prima, Uhum. em vestuário, em calçado. E quanto maior é o valor acrescentado da empresa, porque o barato já foi para a China, mas tudo que a produção de bens com valor, com muito valor acrescentado, com bom couro, bons materiais, quer dizer que custa, portanto, fábricas podem ir ver a estrutura de custos, qual é o desperdício. Uhum. Já experimentaram fazer semana de 4 dias e ver qual é o impacto? Porque houve fábricas que fizeram durante a pandemia, passaram a trabalhar em 4 dias e gostava que vissem qual é a incidência destes erros, não é? Do desperdício de matéria-prima. Eu conheço casos anedóticos, não é? De amigos que trabalham em fábricas que dizem que reduziram muito, quando estavam a trabalhar em 4 dias, reduzia muito o desperdício de peças, porque de facto as pessoas, quando estão cansadas, cometem mais erros, não é só no futebol. Claro. A questão da economia ser estimulada pela procura, no momento de inflação, acha que faz sentido este argumento? Bem, quer dizer, eu apresento 8 argumentos e de facto nem a economia é assim. Em algumas situações, alguns argumentos são mais fortes e Uhum. outras que são que menos. No ano passado a inflação estava a zero, Certo. há 1 ano e meio, 2 anos, quando escrevi o livro. Mas acho que há muito debate. Mesmo no ano passado, o Biden teve um pacote de medidas para estimular Uhum. a procura. Se calhar neste ano não se pode não pensar muito nesse argumento, mas se calhar daqui a 1 ano ou daqui a 2 as coisas mudam muito. O que eu acho, na substância desse argumento, é que houve um período de 20 anos onde houve excesso de poupança na economia mundial. O Ben Bernanke, que depois ganhou o prémio Nobel lá Uhum. no ano passado, falava em inglês no World Savings Glut, assim, uma onda de poupanças a nível mundial que estava a levar as taxas de juros para zero, que estava a levar
para bolhas, não é? Porque se há muita poupança, vai-se procurar tudo o que é ativos para que tenham um retorno. Uhum. Primeiro, o mercado bolsista, que teve inflacionado, o mercado imobiliário e depois bitcoins, cryptocurrencies, tudo o que fosse um ativo era. E eu, o que, essa grande onda de poupança parte das economias mundiais, de haver uma parte da população que ganha, não recebe muito mais e não consome muito. E eu acho que para essa camada, que será os 30, 40% que estão acima na distribuição do rendimento, esses têm muitas poupanças para gastar e aí a restrição não é a falta de dinheiro, é a falta de tempo. Portanto, é um argumento, pode fazer menos sentido agora, mas quer dizer, para a economia portuguesa, se a semana de 4 dias fosse implementada na União Europeia, ia ser um contributo enorme para as nossas exportações de turismo, não é? As pessoas, Uhum. quando é que os hotéis estão cheios, Certo. é ao fim de semana e, portanto, ter isso como. Mas aí era preciso a semana de 4 dias na União Europeia. Um outro argumento é a questão da inovação, surgir sobretudo em períodos de lazer, descanso. Atualmente em Portugal acha que não damos o devido apreço a esses períodos para o empreendedorismo e para tudo o que pode vir daí para a economia? Sim, este para mim é o maior dos meus argumentos todos que apresento. Este para mim eu acho que é o mais importante, porque é de facto a inovação que faz o capitalismo, que torna o capitalismo no melhor sistema de organizar a economia e é a fonte de crescimento das economias é a inovação. E nós pomos sempre o papel às empresas de investigação e desenvolvimento. Não é? São as grandes empresas com investigação e desenvolvimento que levam à inovação, que geram inovação. Mas a verdade é que existe muita inovação de base, de pessoas normais com um emprego e que depois é ao fim de semana, é no tempo de lazer que têm uma paixão, Uhum. que trabalham e para além do Ford, que eu falo muito no livro, mas também a Apple começou assim, a Nike começou assim, o Wordle, que há 2 anos Sim. toda a Uma gente febre, estava sim. a jogar ao Wordle, foi inventado por um project manager da Reddit que fez para a namorada para passar o tempo na pandemia e depois vendeu ao New York Times por mais de 1 milhão Uhum. de dólares. Qual foi o contributo dele para a economia? Foi mais como trabalhador ou depois com o que criou no tempo de lazer? Uhum. E, portanto, é essa visão que os economistas, e eu acho que aí é um dos elementos onde os economistas falham na análise, porque vêm as pessoas em geral, mas também os economistas, que pensam, só estamos a contribuir para a economia quando estamos a trabalhar. E quando estamos fora do trabalho, estamos felizes, não é? Porque esse elemento de felicidade, de bem-estar dos trabalhadores está sempre implícito e os economistas percebem bem que estamos mais felizes e o bem-estar aumenta por termos mais tempo livre, mas a contribuição para a economia só vem quando estamos a trabalhar. E eu acho que esse é o erro. Quando nós não estamos a trabalhar, também contribuímos para a economia, quer em termos de consumo, não é? De estimular as indústrias de lazer, mas também na criação de empresas e de inovação, também na educação, sobretudo quando se entra no mercado de trabalho. Uhum. Depois é muito, sobretudo agora na economia do século XXI, quando vivemos até muito tarde, Mais tarde. trabalhamos muito mais tarde e a depreciação do conhecimento é muito mais rápida, não Uhum. é? Por causa de todas as mudanças tecnológicas e esse ter de voltar à escola, à universidade, a voltar a aprender e termos tempo para isso é fundamental para respondermos aos desafios do século XXI. Uhum. Uns minutos sobre o projeto piloto. Queria Sim. perguntar-lhe os contornos deste modelo que vai ser aplicado a partir do próximo ano, ou no próximo ano. Sim, portanto, aqui não estamos a falar dos efeitos na economia, Uhum. estamos a falar nas empresas e, portanto, o modelo sempre sem corte de salário. Porque É sem corte isso. de salário. É fundamental, porque vamos ver, sem corte de salário e com redução das horas semanais. Uhum. Se fosse sem redução das horas semanais, já Sim, é existe semana a concentrada, semana sim. concentrada. E com a redução do salário também já existe, que é o trabalho a tempo parcial, Uhum. que tem pouca incidência em Portugal. Na Holanda tem muito mais, por exemplo, mas isso já existe. Uh, é, é, é sem corte de salário por parte desta filosofia
de que a produtividade e o tempo não estão necessariamente ligados. Essa é uma. É por isso que é preciso redução de horas. Uhum. E porque é que não pode haver corte salarial? Porque, lá está, esse empenho dos trabalhadores com corte salarial já não vai existir. Porque, lá está, trabalhar menos, receber Sim, menos, sim, porque é sim. que eu hei de estar empenhado nessa mudança de processos? Porque é que fica. E se quisessem já podiam fazer individualmente. Portanto, não pode haver corte de salários. Os salários em Portugal já são baixos e, portanto, não pode, é uma linha vermelha. Tem de haver redução de horas semanais. Agora, idealmente seria para as 32, não é? De 40 para as Uhum. 32, mas nós que somos muito flexíveis, queremos ser muito abertos, estamos à procura de soluções nas empresas e, portanto, não dizemos que tem de ser para as 32, pode ser para as 36, pode ser para as 34. Mas queria dar um exemplo concreto. Uhum. Por exemplo, uma empresa trabalha com 40 horas semanais e passar para as 34. Isto pode ser feito com mais meia hora por dia, ou seja, menos meia hora de almoço ou mais meia hora na jornada de trabalho. E os sindicatos, parece que também é a Sim. linha vermelha deles não haver aumento da jornada de trabalho. Que eu compreendo, por exemplo, 10 horas seria muito. 8 horas e meia eu acho que não é tão. Acho que é aceitável para muitos trabalhadores, mas mesmo que não se queira aumentar para 8 dias, pode-se implementar com 3 semanas de 4 dias e uma semana de 5 Uhum. alternado. Portanto, Uhum. existem formas de implementar uma média de 34 horas sem, Aumentar sem a jornada diária. aumentar a jornada diária. Mas vamos fazer só as contas para vermos. Há um outro elemento que é os feriados e as férias. Uhum. Nos feriados existem, em 2023, 11 dias, 11 feriados que calham à semana. Uhum. Nessas semanas, o natural é continuar a trabalhar-se 4 dias. Nunca Uhum. ninguém falou na semana de 3 De dias, só 3 daqui a dias. 100 anos. E, portanto, são 11 dias que, de facto, que já não se, já não se trabalhava. E depois as férias, há muitas empresas que pedem aos trabalhadores, quando forem de férias, que se tenham utilizar 5 dias de férias. Porquê? Porque agora 22 dias de férias, antes era 4 semanas e 2 dias, agora já dá 5 semanas e 2 dias, porque só se trabalha 4. Uhum. Portanto, há pode-se ajustar também os feriados. Isto só para dizer, quando se faz as contas, os trabalhadores vão ter mais 37 dias livres, Uhum. que é mais 25%, mas a redução de horas anuais para a empresa é apenas de 11%. Uhum. Ou seja, nós não estamos a falar de um corte de 20% das horas de trabalho, estamos a falar de um corte de 10%. Uhum. E queremos ver quais são os aumentos de produtividade e a redução de custos que possa compensar, quanto desta redução das horas é que vão compensar. E quando fizermos as contas, vamos ver se é assim tanto ou se não é. Mas é isso que queremos estudar. Uma última pergunta. Este projeto piloto não tem um apoio financeiro para as empresas que adiram. Por que não? Duas razões. A primeira é puramente técnica. O objetivo do piloto não é chegar ao maior número de empresas, é conseguir avaliar bem os efeitos da semana de 4 dias. Ao darmos um incentivo financeiro para atrair mais empresas, Uhum. isto ia matar a avaliação logo à partida, porque imaginar a empresa for muito bem sucedida, aumentar os lucros, mas claro, recebeu dinheiro, um subsídio, todas as empresas que receberem um subsídio vai correr bem. Portanto, íamos dar 2 tratamentos Uhum. de uma forma, íamos mudar a semana, íamos dar dinheiro, o subsídio, e portanto não se ia conseguir distinguir, a não ser que se desse dinheiro a um grupo de controle, empresas que recebiam um Uhum. subsídio, mas não implementavam, e isso ficava muito caro. E, portanto, isto foi a principal decisão foi por causa disto, porque o objetivo é avaliar. A segunda é que torna o projeto muito mais ágil, porque quando se oferece subsídio é preciso pensar em sanções no caso de não cumprirem o lado das empresas, é preciso muito mais, a burocracia é muito mais intensa, o projeto espanhol, em Espanha a discussão da semana de 4 dias está mais avançada e o projeto que saiu agora, a base de convocatória, há um subsídio até de 150 mil euros para as empresas. Uhum. E tiveram 2 anos a desenhar o projeto, as sanções, os detalhes todos.
E nós, desta forma, não havendo financiamento, é tudo muito mais ágil. E vamos ter apenas as empresas que de facto acreditem que pode melhorar a empresa delas, que vão estar motivadas para fazer as mudanças de processos. E eu acho que é muito, acho que sinceramente, na fase onde estava a discussão em Portugal sobre a semana de 4 dias, acho que é muito mais adequado ser assim. Uhum. Mesmo arriscando a ter muito menos empresas do que, claro, se houvesse financiamento, mas eu acho que é importante percebermos que as melhorias de produtividade em Portugal não se vão conseguir com varinhas mágicas. É preciso trabalho, é preciso mudar as coisas, não é dando dinheiro ou reduzindo impostos em 2 ou 3% que as coisas magicamente vão melhorar. Agora há pouco falava na aplicação eventual deste modelo a nível europeu. Acredita que a semana de 4 dias está num momento de ser aplicada realmente de forma mais generalizada? Sim, é tudo uma questão de vontade. O grande problema da implementação da semana de 4 dias a qualquer nível é o problema de coordenação. Uhum. Porque quando temos uma economia organizada em 5 dias, é muito difícil, quer uma pessoa passar a trabalhar 4, quer uma empresa desviar-se, não é, e trabalhar a 4 dias, quando o resto da economia está a funcionar a 5. E também é mais difícil um país inteiro, sobretudo pequeno, Sim. desviar-se, não é? Se há muitos contactos com França ou Alemanha ou Estados Unidos, comerciais, se eles trabalham à sexta-feira e nós não, cria problemas. Portanto, é preciso, pode-se trabalhar 4 dias ao longo de 5, não é? Por turnos, mas é mais difícil. E este é o maior obstáculo à semana de 4 dias, é este, o facto de estarmos organizados e ser muito difícil desviar. Chama-se problemas de coordenação. Mas o que é importante é pensarmos ao contrário. Ou seja, imaginar que a economia estava a funcionar a 4 dias, Uhum. qual era o interesse de estar aberto à sexta-feira, quando os concorrentes, os clientes, os fornecedores, ninguém está a trabalhar. Não é? Portanto, no fundo, é um problema de coordenação. E isso é por isso que é preciso algo que venha de cima, que é difícil ser os agentes económicos, famílias ou empresas, a conseguirem fazer essa mudança. E o cima pode vir de um governo, pode vir de uma instituição internacional. Agora, é difícil, vai demorar muitos anos, mas é um trabalho que não se faz sozinho, não é? Não é um caminho que se faça sozinho e que de um dia para o outro vai toda a gente decidir vamos trabalhar 4 dias. Não, é preciso os projetos piloto, é preciso experimentar, falar, discutir as vantagens, e é isso que estamos a fazer. Mas vai ser um caminho longo. Muito bem, muito obrigada por esta conversa. Obrigado, eu. Acompanhe este e outros temas em JETV e no jornaleconómico.pt. Até à próxima!